Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Felipe Rosa e esse vídeo, tanto esse vídeo quanto esse canal, ele tem unicamente como objetivo, não tem o objetivo de criar inscritos, seguidores, visualização ou me trazer qualquer retorno financeiro. O único objetivo dele é realmente gravar momentos da minha vida, quase que como um diário, para eu conseguir ver ao longo do tempo no que eu evoluí, no que eu deixei de evoluir, o que eu melhorei, o que eu podia ter melhorado, o que eu podia ter mudado lá atrás, que só foi mudar agora, né? Por exemplo. E fazia bastante tempo que eu estava com essa ideia desse projeto, mas como tinha a virada do ano, muita gente espera a virada do ano para fazer muita coisa, e também meu aniversário é praticamente na virada do ano, né? 29 de dezembro. Então eu resolvi só começar a gravar agora. E, bom, aqui eu peguei para falar basicamente o que eu aprendi nesses 21 anos de idade. Fiz 21 no dia 29 de dezembro, então faz menos de um mês, faz bem pouco tempo, né? E ao longo desses 21 anos, cara, eu vivi muita coisa, cara. Assim, aprendi bastante coisa, cara. Eu peguei desde a época que, porra, menos de 21 anos de idade, muito provavelmente você não trabalha. Se você trabalha para ter o seu próprio dinheiro e gastar com você mesmo, com saída com seu namorado, com isso, com aquilo. Então você não, é muito dificilmente quem está vendo esse vídeo, por exemplo, auxilia em casa com o trabalho, com o dinheiro que recebe do trabalho. E justamente por isso, eu vi momentos da vida em que meus pais estavam com melhores condições financeiras, vi momentos da minha vida em que meus pais estavam com piores condições financeiras, e isso me fez ter, na minha concepção, que amadurecer e ter uma noção dessas coisas um pouco mais cedo, um pouco mais, olhar essa questão financeira com um pouco mais de maturidade, um pouco mais cedo. Eu lembro, por exemplo, quando eu tinha algo em torno de 11 anos de idade, e era meu aniversário, e minha mãe, há 10 anos atrás, exatamente 10 anos atrás, e minha mãe me levou numa loja para eu comprar roupa, e era uma loja de roupa usada, e a gente sempre usava roupa de marca, sempre. E agora eu tô com uma roupa de marca, porque agora a gente estava com a condição financeira melhor, né? Mas a gente sempre usou roupa de marca. Quando minha mãe me levou nessa loja, que era de roupa usada, se não me engano, era alguma coisa assim, eu lembro que eu perguntei pra ela, eu falei assim, mas mãe, a gente sempre comprava nas outras lojas, por que a gente veio aqui hoje? E aí ela falou pra mim, falou assim, ó, porque é o que eu posso te dar. E pô, pra mim que a gente comprava roupa de marca, em qualquer época do ano, foda-se, não precisa ser aniversário, data festiva ou qualquer coisa do tipo. A gente não tá mais fazendo isso, nem no meu aniversário, né? É algo que era tão comum, agora não consegue nem quando é algo especial, né? Como se fosse assim, mexeu muito comigo. E aí justamente por isso que eu trabalho muito desde cedo, eu economizo muito dinheiro desde cedo, e isso foi uma coisa que agregou muito valor na minha vida. Acredito que trabalhar, estudar e guardar dinheiro são as três coisas talvez mais importantes que você possa fazer. Então, até o dia de hoje, por exemplo, eu tenho uma conta no Mercado Pago. Essa conta no Mercado Pago, eu tenho uma quantidade de dinheiro lá que me rende o meu custo base. Em que sentido? Eu faço faculdade federal, eu busquei passar na faculdade federal justamente para não ter justamente para ter um custo mais baixo, né? Não ter que ficar pagando mensalidade. E aí com isso eu consigo comer no RU. O RU da faculdade são R$ 4. O dinheiro que eu tenho investido no Mercado Pago, ele me rende 100% de CDI. Esse 100% de CDI consegue me custear a gasolina para eu ir com o meu carro até a faculdade e o custo de comer no RU. Então, o meu custo base, ele é como se fosse zero. E esse vem sendo um objetivo cada vez maior dentro da minha vida. Então, por exemplo, conseguir custear o aluguel da minha casa com os juros do investimento que eu tenho, que hoje é só no Mercado Pago, rende 105% do CDI, se não me engano, algo do tipo. É muito pouquinho, mas já é alguma coisa ali. E como que eu consigo esse dinheiro sendo universitário? Esse é um outro ponto. Eu faço medicina veterinária na UFG. O meu pai é médico veterinário, ele tem empresa, né? Aqui são os banners das empresas que ele vende produto, do escritório dele. E como é que eu consigo fazer uma faculdade federal, que é período integral? A gente entra 8 horas da manhã e sai às vezes 6 horas da tarde, isso quando não sai depois, quando não tem atividade extracurricular. De vez em quando sai antes, de vez em quando só tem aula pela parte da manhã, de vez em quando são liberadas as aulas, mas no geral é uma faculdade com uma carga horária muito puxada, é porque eu trabalho.
E eu trabalho com tráfego pago. Eu trabalho com tráfego pago, é uma área do marketing digital que basicamente você pega empresas e você faz anúncios para ela, direcionando para outras pessoas. Então, dando um exemplo aqui do próprio negócio aqui, do meu pai, por exemplo. A gente tem que atingir o produtor rural, quem tem gado de leite ou quem tem gado de corte, e quem tem terra para plantar semente, aqui é uma empresa de semente capim. Então a gente pega vídeo mostrando os diferenciais do produto e coloca para aparecer para produtores. Quando você sabe quem que é o seu público, no caso são produtores, e faz um vídeo mostrando que os seus diferenciais de forma clara, você está mostrando para as pessoas que vão comprar o seu produto por que o seu produto é melhor. E se você conseguir fazer essas pessoas pararem para ver o seu vídeo e entender, elas vão comprar. É que nem, por exemplo, uma pessoa que está com muita fome e tem dinheiro para pedir uma pizza, por exemplo, e aparece um vídeo mostrando por que a pizza da pizzaria X é muito melhor que de todas as outras. Então a pessoa vai pedir uma pizza, é 100% de certeza. Não é à toa que o próprio iFood tem sistema de notificação, sistema de cupom, que trabalha dessa mesma forma. O tráfego paga basicamente isso dentro das redes sociais. Eu tenho um perfil no Novo Mercado, né, no mercado de trabalho, e aí esse perfil faz com que eu consiga clientes lá dentro. Hoje eu tenho um sócio que faz com que eu tenha mais tempo livre para conseguir conciliar isso. Hoje eu estou de férias, né? Então eu estou mais tranquilo, mas eu estou fazendo estágio nas fazendas. Meu pai não é cliente da minha empresa, isso é uma coisa que as pessoas me perguntam. É uma coisa que eu tenho vontade de migrar, cada vez mais migrar para o marketing digital dentro do agronegócio, para tráfego pago dentro do agronegócio, já que hoje a gente engloba o máximo de empresas possível. Então, por que eu estou fazendo? Foram quase 5 minutos só de contextualização e falando aqui, por exemplo, sobre todas essas coisas. Por quê? Cara, hoje em dia, na minha concepção, o que mais falta é as pessoas realmente... O que eu mais vejo para mim, o que funciona melhor para mim, é realmente assim, nem que seja bater a cabeça na parede. Por que eu falo bater a cabeça na parede? Cara, é fazer o que você precisa fazer todos os dias ali até que uma hora vai dar certo. Até que um momento ali vai fazer com que as coisas andem para frente, com que você alcance ali o que você quer alcançar. Por que eu falo isso, bicho? Quando eu montei a Insigne, que é a minha empresa de tráfego, há 4 anos atrás, teve mês de eu não ganhar nada, teve mês de eu ganhar muito, teve mês de eu ganhar pouco, e hoje em dia faz um bom tempo que ela está bem estabilizada e me rende uma quantidade boa de dinheiro, do qual eu consigo aproveitar bem a minha vida e guardar uma boa parte do dinheiro. Só que é uma coisa das quais a maioria das pessoas não estão preocupadas. A maioria das pessoas que trabalham hoje CLT, por exemplo, em período integral, não está preocupada em ter uma segunda fonte de renda. Enquanto eu, sendo universitário, estou preocupado com ter uma segunda fonte de renda, que no caso é o meu próprio emprego, né? Não estou julgando quem não busca ganhar dinheiro enquanto está na universidade, ou quem já tem um emprego e não busca ter uma segunda fonte de renda, até mesmo porque cada um tem a sua própria vida, cada um sabe o que se encaixa. E para mim o que se encaixa, e sempre se encaixou, e acredito que vai se encaixar durante muito tempo, é simplesmente, mano, bater a cabeça na parede até as coisas darem certo. Então, você quer entrar na academia, mano, treina todos os dias. Não foda se você está treinando errado, se você está treinando certo, só treina todos os dias igual um doente. Você está querendo ter uma segunda fonte de renda, né? Abrir uma empresa, ter um emprego CLT e uma outra empresa. Você tem um emprego CLT e quer ter uma outra empresa. Ou você é universitário e quer ter um negócio na internet. Bicho, bate a cabeça na parede até dar certo. Não importa se você está fazendo errado, se você está fazendo certo. O que está acontecendo que pode estar te prejudicando. No longo prazo você para analisar isso. No longo prazo você para olhar e pensa realmente o que você está fazendo ou não. No curto prazo você tem que pegar e fazer igual um doente mesmo, de verdade. Cara, acho que faz umas 4 semanas, eu acho, que eu trabalho todos os dias, sábado e domingo, das 6, 7 horas da manhã até 6, 7 horas da noite. E eu tenho 21 anos de idade, cara. E tem gente que fala, pô, isso não é saudável. Cara, o que não é saudável, o que não é saudável é você não ter dinheiro para comprar o que você quer, cara. Você não ter dinheiro para aproveitar a vida da forma como você quer. Você não conseguir proporcionar para sua esposa o que você gostaria de proporcionar, para seus filhos o que você gostaria de proporcionar. E eu tenho só 21 anos de idade. Eu nem tenho esposa, nem tenho namorada, eu converso com ninguém, nem fico com ninguém. Não tenho perspectiva de ter filho tão cedo por agora, mas foram coisas que eu aprendi ao longo desses 21 anos, né?
E uma das coisas mais importantes que eu aprendi também é justamente a coisa das amizades e do ambiente que você está. Por que eu falo isso? Porque o ambiente que você está, ele vai moldar muito, por exemplo, as suas crenças e as suas atitudes, os seus hábitos. Em que sentido? Se todo mundo que você anda faz academia, tu vai fazer academia. Se todo mundo que tu anda vai estudar muito, você vai ser muito estudioso. Se todo mundo que tu anda é muito trabalhador, tu vai ser muito trabalhador. Se todo mundo que tu anda bebe muito, tu vai beber muito. E aí vai de tu encaixar, por exemplo, as coisas das quais você acredita que faça mais sentido para o que você quer alcançar. E quando eu falo isso, não é nem, por exemplo, assim, que você não pode sair, você não pode aproveitar a vida, você não pode beber, não pode fazer todas essas coisas. Não, você pode fazer isso. Até mesmo porque eu conheço muita gente que se deu muito bem na vida e a pessoa, pô, sei lá, é alcoólatra, entendeu? É alcoólatra. Você vai ver todos os amigos do cara bebem muito até a tampa, assim, de 3 a 4 vezes por semana. Só que todos eles são muito trabalhadores e muito inteligentes. Então, se é isso que você busca, vá por esse caminho. Se não é isso que você busca, vá por outro caminho. Quando eu paro para analisar, ao longo desses 21 anos, eu sempre fui uma pessoa muito sociável. Eu sempre fiz amizade muito fácil. Então, qual que é um dos pontos que eu percebi? Conforme quem eu fazia amizade, quem eu andava, moldava as minhas atitudes e pensamentos. Justamente por isso que eu falo isso. Então, o que acontece? Eu lembro de épocas na minha vida que eu andava com pessoas que não eram tão estudiosas e eu também não estudava, eu não estava nem aí para bosta nenhuma. E momentos da minha vida que eu andava com pessoas que eram mais estudiosas, que eram mais preocupadas com essas coisas, e eu comecei a estudar muito mais, comecei a me preocupar muito mais com essas coisas. Um exemplo muito grande que eu dou é na época do ensino médio mesmo. Na época do ensino médio, a galera que eu andava era a galera que se preocupava fielmente com o estudo, fielmente ali com passar em tudo. Não à toa, eu fui uma das poucas pessoas da minha sala do terceiro ano que passou em uma faculdade federal. E as pessoas que andavam ali comigo, cara, a maioria delas passou, entendeu? Quando eu fui para a faculdade, isso mudou um pouco. Eu deixei de andar um pouco com essa galera que se preocupava muito com estudar e comecei a andar com uma outra galera. Não que isso tenha feito mal para mim, de forma alguma. Isso fez com que eu pudesse conhecer um novo mundo e abrir a minha mente para outra realidade e outras coisas. Só que não à toa, na faculdade eu reprovei, reprovo até hoje, semestre passado mas eu reprovei em uma matéria, em algumas matérias, coisa que nunca aconteceu na época da escola. Óbvio, uma faculdade federal é muito difícil, mas às vezes se eu tivesse mantido as minhas amizades semelhantes às amizades que eu tinha naquela época, talvez eu seria hoje em dia ainda assim um dos alunos mais estudiosos da sala, mesmo estando numa federal. E eu não estou trazendo o seguinte ponto de que os meus amigos são ruins ou qualquer coisa do tipo, por isso que eu reprovei naquelas matérias, por isso que eu reprovei lá no segundo semestre e reprovei agora no quarto, que foi o semestre passado. Não, de forma alguma. Porque o que molda você, querendo ou não, são as suas atitudes. A diferença é que quem você vai andar vai ter prioridades. Se quem você anda tem a prioridade A, B e C, você vai ter a prioridade A, B e C. E a prioridade dessas pessoas nas quais eu ando não é tão grande quanto as pessoas que andavam anteriormente no quesito do estudo. E isso faz com que mudou um pouco a minha percepção realmente. Hoje, por exemplo, eu trabalho muito mais do que eu estudo. E eu estudo muito mais outras coisas do que a própria faculdade. Por quê? Justamente por conta das pessoas que eu ando. Isso não tem problema nenhum. As pessoas do qual eu convivo, as pessoas do qual eu estão ali ao meu redor, elas têm essas crenças e têm esses pensamentos justamente porque foi como elas foram moldadas e é como elas acreditam que elas vão chegar no objetivo delas. Isso não tem problema nenhum. A pessoa pode nunca ter estudado, nunca ter formado, ter aprovado em todas as matérias da faculdade e alcançar um alto objetivo. Justamente por isso que eu ainda convivo com essas pessoas. Porque mesmo que essas pessoas não sejam tão estudiosas, elas, na minha concepção, né, elas são pessoas que eu identifico que são pessoas que vão para frente, são pessoas que vão ter um grande futuro, vão alcançar grandes objetivos. Isso que é importante, você ter pessoas ao seu redor que querem alcançar os mesmos objetivos que você. Se você quer continuar saindo todo final de semana e ainda assim ficar muito rico, você tem que andar com pessoas que gostam muito de sair todos os finais de semana e querem ficar muito ricas e que mostrem na prática isso. Em que sentido? Cara, tu pode sem problema nenhum sair todo sábado, encher o cu de cachaça, acordar no domingo morrendo de ressaca, sem conseguir fazer nada, passar o domingo inteiro morrendo, mas acordar na segunda-feira, 5 horas da manhã
e trabalhar de segunda a sábado, das 7 horas da manhã até 7 horas da noite, igual um doente. E ainda fazer uma faculdade à noite, por exemplo. Cara, não tem como dar errado. Não tem como você não alcançar um objetivo, ou não tem como você, pelo menos num curto período de prazo, num curto período de tempo, estar na frente de pessoas que necessitaram de um maior período de tempo. Em que sentido que eu falo? É matemático. Uma pessoa, por exemplo, que se formou na faculdade como engenheiro, ela trabalha de segunda a sexta, ela trabalha 5 dias por semana. Se você trabalha 7, você trabalha mais ou menos, a gente está fazendo aqui um cálculo, mais ou menos 30% a 40% a mais do que essa pessoa. O que isso significa? Essa pessoa, em 10 anos, vai ter se desenvolvido até um certo ponto. Você, em 10 anos, vai ter se desenvolvido muito mais do que essa pessoa. Então, ao longo de 10 anos do seu trabalho, você vai estar no nível de pessoas que necessitaram de 15 anos de experiência. E isso, tanto no período curto quanto no período longo, é matematicamente representado. Em que sentido? As pessoas formam com 25. Aos 30 anos, quem trabalha de 7 em 7 dias, no final dos 30 anos, vai estar com um período de experiência quase equivalente a quem formou 2, 3 anos atrás. 2, 3 anos na vida da pessoa pode fazer uma diferença absurda, cara. Puta, 2, 3 anos atrás, cara, a minha empresa não faturava nada, eu não conseguia ganhar nada de dinheiro, cara. Eu tava dentro de um relacionamento que eu não conseguia nem pagar direito as coisas pra minha namorada porque eu não tinha dinheiro. E hoje em dia a maior parte do dinheiro que eu ganho, eu consigo guardar e consigo investir. Então, bom, esses foram alguns dos aprendizados, algumas das coisas que eu sigo para minha vida. E, enfim, hábitos, acredito que são as coisas mais importantes. Bom, os hábitos, eles são, então, uma das coisas mais importantes que você pode mudar em todos os sentidos. O hábito de estudar, o hábito de trabalhar mais, o hábito de andar com pessoas melhores. Não necessariamente que cada um seja ruim, ou cada um seja isso, ou seja aquilo, ou tenha pessoas das quais você não deveria andar, ou qualquer coisa do tipo. Não, eu sou muito liberal em relação a isso. É muito mais no sentido, por exemplo, de você andar com pessoas que buscam os mesmos objetivos que você. Ninguém é bom ou ruim. As pessoas são boas ou ruins dentro da concepção e interpretação de cada um. Então, por exemplo, para mim, uma pessoa ruim pode ser uma pessoa que usa droga todos os dias, bebe, fuma pra cacete e tudo mais. Da mesma forma que uma pessoa, por exemplo, que ganha pouco e gasta muito dinheiro, para mim é uma pessoa ruim. Ou até uma pessoa que ganha muito dinheiro, mas gasta muito mais do que ela ganha, também é uma pessoa ruim. Porque se eu começar a andar com ela, a chance de eu me transformar e se tornar igual a ela é muito grande. Só que não é isso que eu quero. Eu quero ser uma pessoa que ganhe bem e que guarde muito dinheiro, mas ganhe tão bem ao ponto de eu conseguir manter um bom padrão de vida. Então, é basicamente isso. Um outro aprendizado que eu acho que eu tenho nesses 21 anos de idade foi em relação à seletividade, seguindo o mesmo exemplo do que foi dito anteriormente. Você ser seletivo na hora de você escolher, na hora das suas escolhas e na hora de você tomar uma decisão, né? Então, por exemplo, você ser seletivo quando você for entrar na faculdade, para você entrar na faculdade boa, você ser seletivo na hora de escolher suas amizades, ser seletivo na hora de escolher com as pessoas, com quem que você vai ficar, com quem que você vai namorar, entrar num relacionamento, até você ser seletivo em relação às festas que você vai ir, os ambientes que você vai frequentar, porque todas essas questões, elas moldam quem que você é. Uma pessoa que ela não tem seletividade, ela não tá nem aí pra nada, ela fica com quem for, tem amizade com quem for, faz o que bem entender ali na situação, que bem entender, sendo que quando você vai ficando mais velho, você vai vendo que cada coisa tem uma certa consequência, e quanto mais você começa as suas decisões, no longo prazo melhora para você. Uma coisa que eu costumo conversar de vez em quando com alguns amigos meus, é a respeito de como que meu pai e mãe sempre foi muito liberal em relação a certas coisas. Então, por exemplo, eu com 16 anos de idade, eu já andava de carro, ia para festa de carro, dirigindo e tudo mais. Cara, é uma responsabilidade absurda, é uma responsabilidade muito alta você dar um carro na mão do menino de 16 anos e falar para ele, ó, faz o que você quiser e volta o horário que você quiser. Mas eu vejo hoje em dia que essa liberdade, ter tido isso muito cedo, permitiu com que agora que eu estou na época da faculdade, eu já tô acostumado com isso, eu já tenho isso há tanto tempo, que não faz muita diferença para mim mais eu ir para festa de carro, ir para algum lugar de carro e tudo mais, poder utilizar dessas coisas. E aí acaba que, por exemplo, quando eu ia muito para festa de carro, muito mesmo, sexta, sábado, domingo para festa, né, ia sempre dirigindo e voltava dirigindo tudo, era aqui na minha cidade.
Então meu pai e minha mãe tinham um controle muito maior das coisas sobre mim e sobre o que estava acontecendo, já que eu estava do lado. Agora que eu estou numa cidade muito mais distante, né? Agora eu moro em Goiânia, acaba que eu não tenho mais essa vontade de ficar fazendo esse tipo de coisa e ficar aproveitando esse tipo de coisa, já que eu já aproveitei muito anteriormente, então não faz sentido para mim continuar nessa vida. E aí com isso, acaba que eles nem precisam tanto se preocupar com, puta, o Felipe tá pegando o carro, tá indo sexta, sábado, domingo pra festa a todo momento, não, porque isso não acontece muito mais com frequência, entendeu? E isso se representa em tudo. Cara, academia, quanto antes tu começar melhor, investimento, quanto antes tu começar melhor, trabalho, quanto antes tu começar melhor, um novo projeto, quanto antes tu começar melhor, tudo quanto antes você começar melhor. E, bom, essas foram coisas então que eu aprendi ao longo dos 21 anos, como eu falei, esse canal ele é muito mais um canal para eu olhar para mim mesmo, né, e ver a situação atual que eu estou. Então hoje esses são os meus pensamentos. Hoje, que nem eu falei, eu estou no 4º período de medicina veterinária, faço em Goiânia, na UFG, tenho uma empresa de tráfego pago. Hoje a gente conta com 8 clientes, se não me engano, entre 8 e 10 clientes, algo do tipo. Estamos buscando esse ano aumentar cada vez mais o número de clientes e principalmente esse ano quero ver se eu abro novos projetos, abro uma nova empresa, um novo negócio que vai me trazer mais uma segunda fonte de renda, né, para que eu consiga aumentar o meu ganho mensal e também consiga ter mais segurança, né, caso dê algum errado em alguma coisa, eu ainda tenho outra coisa para manter a minha estabilidade. Então, bom, basicamente é isso, eu quero ver se posto um vídeo por dia e esse foi o primeiro.